Paz amado, paz querido, paz querida, tudo bem? Aqui, boa tarde. Hoje, uma tarde de domingo. Domingo é aquele dia que você dorme até mais tarde, acorda mais cedo, faz uma caminhada, se organiza direitinho, para também estar aí ao final do dia na casa de Deus, né? É muito importante isso. Hoje nós estamos dando continuidade aí no nossa leitura bíblica, né? Estamos no dia 6, hoje dia 12 de janeiro de 2025, hoje com Gênesis capítulo 16 a 17 e Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 48, amém? Então, curva sua cabeça aí onde você está, para nós darmos início em mais uma leitura. Pai, obrigado, Deus, por este dia maravilhoso que o Senhor nos entregou e por mais uma vez podermos estar aqui nos voltando às Sagradas Escrituras, Pai. Esse manual de sobrevivência para as nossas vidas que o Senhor nos entrega todos os dias, Pai. Muito obrigada, Senhor. Fala mais uma vez conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, Gênesis capítulo de número 16. Ontem nós lemos o versículo de número 15, né? Que falou a respeito mais uma vez da promessa que Deus deu a Abraão dele ter um filho. E aí no capítulo de número, isso no 15, né? No 16 ele diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim lhe edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, aí, já descrendo da promessa de Deus, ela resolve tomar uma atitude. Demonstra a impaciência dela como mulher, mas como humana aqui também, visto que ela tinha uma idade avançada. Então, ela opta aí por entregar sua serva, se julgando aí impossibilitada, né? E aí fala que então Sarai, mulher de Abrão, tomou a serva Agar egípcia e deu-a por mulher a Abrão seu marido, tendo de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então Abrão anuiu, ele concorda, ele fala assim, eu vou fazer o que você quer, né? Já o que você quer, eu vou possuir aí a sua serva, então. Então ele teve relações com a sua serva Agar, uma serva que era egípcia. Ela era uma escrava, né? Isso era comum daquela época, né? Então, logo a pessoa da casa era Sarai. E as pessoas podem achar isso estranho, né? Nos tempos de hoje, mas naquela época era muito comum isso, né? Um homem, ele querer garantir a sua descendência e através da sua serva, era algo comum ali, né? Naquela época. Então, quando a sua dona, vou colocar assim, né? Que é Sarai, ela consente com isso, então ela dá legitimidade para que aquilo fosse feito. E aí, um filho é gerado. E a partir do momento que ela gera um filho do seu dono, né, vou colocar assim, ela passa a pertencer, passa a ser uma esposa legítima, porque ali ela deu continuidade à sua descendência. Então ali Sara tentando resolver a questão com o costume antigo, ela acaba embolando a situação, né? Agindo inconsequentemente, pedindo aí ajuda dela própria, de Agar,
achando que Deus não tinha como resolver, né? Ela fala, não, agora eu mesma vou cumprir essa aliança de Deus. Eu mesma vou fazer o meu plano e vou resolver essa situação. E aí acaba acontecendo uma intriga entre Agar e Sara. O verso de número 4 diz assim, ó, ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, ele teve sérias consequências, esse plano aí de Sarai, para estar resolvendo a situação, entregando aí Agar, o seu esposo. Ela acabou criando uma rivalidade dentro da sua própria casa. O que ela queria resolver acabou piorando a situação, né? E aí criando uma dificuldade aí agora para Abrão, né? Ao longo da história, né? Não somente aí, mas ao longo da história. Então, fala que ela a desprezou, né? Ele possuiu e ela concebeu e ela acaba sendo desprezada. Então, volto a dizer, né? Era algo comum, mas quando eu falo a questão desprezada, significa que ela a amaldiçoou. Ela foi desprezada por Agar, então provavelmente ela amaldiçoou a própria Sara. Então, Sara ela resolve recorrer aí a Abraão, tentando aí resolver a situação, porque afinal de contas agora ela tinha total autoridade sobre Agar, e ela, porque ela era a senhora de Agar, e ela poderia fazer o que bem lhe parecesse. E aí eu vou continuar no texto, verso 5, diz assim, disse Sarai a Abrão, seja para ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor de proceder. Sarai humilhou-a e ela fugiu da tua presença. Então, Abrão lava as mãos, fala, olha, ela é a tua serva, faz da melhor maneira que você quiser. E assim foi, e ela desprezando ali, o que ela aconteceu? Ela, em vez de, ela resolveu expulsar essa esposa aí, essa serva grávida, expulsou da presença deles e ela foge para o deserto. Porque afinal de contas ela não podia se igualar ali aos escravos comuns, né? Ela era uma escrava numa situação problemática, ela estava grávida, né? E tendo acontecido isso, ela foge e lá junto ao deserto ela tem um encontro. Eu vou continuar a leitura. Diz assim, ó, tendo achado o Senhor, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sum, disse-lhe Agar, serva de Sarai, da onde vens, para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Então ela foge para um local ali próximo de água, afinal de contas ele era um deserto. Ela não teria chance de sobrevivência se ela ficasse num deserto, num local onde não tivesse água. E aí um anjo do Senhor visita a Agar e ele declara, ele promete algo a ela, né? O verso de número 10, que ele multiplicará sobremodo a sua descendência, ela será numerosa. Então, Agar ela se tornaria mãe de um grande povo. E Abraão realmente seria pai de uma grande descendência. Imagina ela que viveu ali, acompanhou Abrão, Sarai, estava ali, pertencia àquela família, o quanto ela via que
essa promessa ali era tida e era repetida. Então, quando Agar ela ouve isso, ela fala, não, então eu vou retornar, né? Além disso, né, o anjo ele fala do nome, ele fala, o seu filho vai se chamar Ismael, porque o Senhor te acudiu durante uma grande aflição. Então aí ele ainda diz, ó, o filho vai nascer e ele vai, esse nome vai estar marcado, né, sobre a vida dele, porque o Senhor vai ouvir a sua oração, vai ouvir a oração do seu dono, né, seu marido, né, de certa maneira, oração de Abrão. E aí fala que ele será como os homens, como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então aí ela vai mostrar o comportamento de Ismael, que é o descendente dos ismaelitas, né? Povo aí arábico, né? Do povo de Israel, povo aí do Antigo Testamento, né, que vai ter relação com outros conflitos que o povo vai ter com o povo hebreu aí, né, o povo de Deus, o povo descendência de Deus com o povo de Israel, dos ismaelitas, né, Israel não, Ismael, porque aí vai ter dois povos, lá na frente a gente vai falar sobre isso também, que até hoje tem essa questão lá no Oriente Médio a respeito de quem é. Vocês sabiam que os árabes, eles acreditam que a descendência não vem de Abraão, a descendência vem de Ismael, porque Ismael, para eles, é o primogênito. E para nós, o primogênito, eita Deus, esqueci o nome, é Isaac. Então tem esse porém aí. Até hoje existe essa questão lá nos árabes, né? Por isso eles creem diferente de nós. Eles falam que o primogênito é Ismael e nós cremos que o primogênito é Isaac. Que aí, daí pra frente, fica diferente a história. Mas não falando sobre religião, voltando aí a falar da Bíblia, a Bíblia a qual nós não estamos falando do profeta Maomé, nós estamos falando aqui da Bíblia e nós seguimos com ela, né, falando aí sobre Agar, que ela fala aí no verso 13, né, invocou o Senhor, o nome do Senhor, ele falava, tu és Deus que me vê, não olhará eu neste lugar, não olharei eu neste lugar para algum que me vê? O que ela estava dizendo ali? Ela estava reconhecendo que Deus havia realmente se revelado grandiosamente diante dela no encontro do deserto. Olha para mim, Senhor. O Senhor realmente olhou para mim neste local. E ela resolve retornar para casa, né? E o verso de número 15, ele vai dizer que ela dá à luz a um menino, a um filho, o filho de Abrão. E esse filho vai se chamar Ismael, assim como o anjo lhe havia dito, né? E eis que Abrão tinha aí uma idade avançada, tinha 86 anos, quando Agar dá à luz a Ismael. Então, passado aí 11 anos, desde que Abrão tinha saído de Harã, ele tem aí o primeiro filho, vou colocar assim, tá? Um dos filhos, melhor dizendo, filho aí de Agar, Pernilongo cedo. E aí, o capítulo de número 17 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei
extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo. A minha aliança será pai de numerosas nações. Então, mais uma vez, o texto começa a dizer que Deus apareceu a Abrão. E aqui fala, né, que acontece aí entre o capítulo 16 e o capítulo 17, um intervalo aí de 13 anos entre um e o outro. E aí ele fala: Senhor, ele diz, né, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele com domínio absoluto, aquele que pode, ele enfatiza que eu posso todas as coisas. E mais uma vez ele promete algo na vida de Abrão, e Abrão se demonstra aí mais uma vez obediente. E aí Deus faz algo com ele interessante, né? Em toda a Bíblia a gente vê essa questão do nome de muita importância, e algo que Deus faz que realmente marca a vida das pessoas, né? Um conceito de aliança, essa questão do nome, né? Troca o nome dele. Abrão, não sei se você sabe, Abrão na Bíblia, ele significa, do hebraico, enaltecido pai. E troca para Abraão, pai de uma multidão, pai de uma grande nação, realmente. Então, ele faz um pacto realmente com ele, de que ele realmente será uma grande, uma nação numerosa, né? Mantenha aí essa promessa. Muda o nome, passa aí de enaltecido pai, pai exaltado, né, para pai de muitas multidões, né? Realmente, Abraão, né, depois passa a ser Abraão, ele passa a ser descendente não somente dos israelitas, mas também que vem os israelitas e os ismaelitas, né, que vem aí de Ismael e de Isaac, mas também dos edonitas, que vem através de Esaú, né, de Jacó aí, que Isaac e Jacó, que são os ismaelitas. Então, a descendência dele vem aí através desses povos, né? Os ismaelitas, que vêm de Ismael, dos edonitas, que são os descendentes de Esaú. Então, realmente, uma grande nação veio através da vida de Abraão. E aí Deus institui aí algo, né? Vamos continuar lendo aí. Fala que ele fartei e fecundo, estabelecerei sobre ti aliança, verso 7. E fala que ele vai dar uma grande descendência, né, sobre toda a terra de Canaã. E pede para ele guardar essa aliança, verso de número 9. E essa será a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho sobre vós será circuncidado. Então, o sinal, o símbolo da aliança será a circuncisão. Que nada mais é a circuncisão. É que, o verso de número 11, né, que o prepúcio da carne seja, por sinal, o órgão masculino do homem, ele será marcado com uma fenda, né, ali, quando este macho, né, este homem for de 8 dias, a partir dessa data, todo macho de todas as suas gerações, ele vai ter esse sinal. Todo escravo, todo estrangeiro, todo comprado com seu dinheiro, ele será circuncidado. O incircunciso que não for incircuncidado, verso 14, na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a vossa aliança. Então, quem não aceitasse ter esse sinal, eles não poderiam viver com Abraão. Assim, Deus havia instituído. Todo escravo, todo que estivesse ali com ele, deveria passar sobre esse procedimento, por essa prática, né, que seria também com os recém-nascidos, né, seria ali essa aliança
que Deus havia feito com o povo, né? Essa consagração de cada um desses. E aí, assim o fez. E aí ele também muda o nome de Sara, de Sarai para Sara, com intenção aí de abençoá-la. Sarai, que significa minha princesa, passa a se tornar Sara, né? Que legal. Que é princesa. Então não é só minha princesa, ela vai ser chamada princesa, né? Então ela aí tem esse nome mudado também, assim como Abrão passa a ser Abrão e Sarai passa a ser Sara. E aí mais uma vez, né? Ele ressalva que ele abençoa, verso 16, abençoá-la-ei, e dela te farei um filho, sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, rei de povos procederão delas. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com 90 anos? Então eu com 100, ela com 90. Tem como acontecer alguma coisa? Tem como a gente ter um filho? Dito que nós estamos em idade muito avançada. Então disse Abrão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Abraão a Deus. 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará a um filho e te chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para tua descendente. Então, ele fala, realmente acontecerá. Isaque irá nascer. Deus abençoou a Ismael, dele haverá sim uma grande nação, mas a Isaque é o filho da promessa e não Ismael. Ele é o filho da promessa. Aqui ressalva, né? O verso continua dizendo: quanto a Isaque, eu te abençoarei, farei o fecundo. Dele gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, será estabelecida com Isaque. Dela ela terá um filho, dará à luz. Neste mesmo tempo, daqui a um ano. Então, ele ressalva, daqui a um ano, pode ter certeza, irá se cumprir. A minha aliança é com Isaque e não com Ismael. E assim foi circuncidado também, né, Abraão e Isaque, seu filho. Verso 25 fala que o filho tinha 13 anos quando foi circuncidado a carne. Tanto o pai quanto o filho foram circuncidados. Todos os homens da sua casa, tanto os escravos quanto nascidos dela, todos ali foram marcados naquele lugar. E aí, continuamos em Mateus, capítulo de número 5, versículo do número 27 ao 48. Nós estávamos lá lendo, né, sobre o Sermão do Monte, o Sermão ali da montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, em que Deus ali estava, em que Jesus estava ali diante do povo a pregar, né? E aí nós vimos lá bem-aventurados que choram, os mansos, os misericordiosos. Nós devemos ser referencial para as demais pessoas, sal na terra e luz no mundo. E continuamos agora no verso de número 27, né? Após ali ele falar que você precisa se reconciliar com seu irmão, você precisa perdoar para que você possa ser
perdoado. O verso de número 27, ele vai dizer: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para esta mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então Jesus, ele menciona Êxodo capítulo 20, ele fala sobre os 10 mandamentos, não adulterarás. Mas não é somente a lei que você deve seguir, não é somente não adulterarás, mas somente aquele que tiver uma intenção impura com relação a uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, aí já pecou. Por isso que eu falo, gente, que sempre a graça depois de Jesus é muito mais complicado do que a lei. Não é somente você seguir a letra na risca, é as intenções do seu coração, é as intenções da sua mente. Isso fala muito mais de um todo, né, do que somente uma parte. É o seu eu por completo. Não é só uma parte de você, é o você por inteiro. Deus quer você por inteiro. Então você não pode ter desejo para com uma pessoa que não seja sua esposa, porque senão você já cometeu adultério na sua mente. Então, complicado, né? E aí ele continua dizendo, verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois de ti convém que se perca um dos membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a tua mulher. Espera aí que eu vou explicar isso aqui primeiro. Então, primeiro ele fala, se você tem um membro que te faz tropeçar, que te faz cair, aqui é uma metáfora, né? Ninguém vai sair arrancando o olho, nem sair arrancando o braço, né? Uma metáfora que Deus faz aí, que Jesus, né, o Messias, o Cristo, ele fala a respeito aí da lei, a lei que anteriormente era olho por olho, dente por dente, ali no Antigo Testamento. Se alguém te fizer algo, você poderia fazer da mesma forma, pagar com a mesma moeda, mas agora não, a lei, o conselho que Jesus dá, é que se você está sendo tentado por algo, se algo te faz, né, te leva ao inferno, se você tem uma parte do seu corpo que te induz a pecar, então Deus, ele fala radicalmente, né, tira sobre si, mas como eu disse, não é sobre tirar. Aqui a relação não é com arrancar uma parte que faz você se ofender, faz você se denegrir, né? Não é radicalmente sobre isso que ele fala, mas ele fala a sujeira, né? Aquilo que te induz ao pecado, vigia de tal maneira que você não vá cair ao inferno. Vigia de maneira que, se preciso for, amarra aí. Se preciso for, para de olhar. Vigia seu olho, vigia sua mão, vigia toda parte do seu corpo, para que você não venha cair, para que você não venha cometer algo que venha desagradar a Deus e que te cometa, que te faça pecar e que te leve para o inferno. E aí ele continua, né? No verso de número 31, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Complicado, hein? Aí ele fala a respeito de aquele que ignora sua esposa, passa a ter contato com outra mulher, repudia ela. É preferível que você dê, ao invés de tomar, que é o costume, né, do Oriente Médio, tomar uma esposa, outra esposa. Não, é preferível que você dê a carta de divórcio a ela. Já que você já cometeu adultério, ao invés de ter relações ilícitas aí, antes do casamento, ou a homossexualidade, ou extraconjugais, aqui o Senhor fala,
se divorcie da sua esposa. É mais bonito do que você ficar cometendo pecados exacerbados aí diante de Deus. E aí ele fala, né? Qualquer um que tiver relações com outras mulheres, aí ele comete adultério. Sexuais ilícitas ou com outras mulheres, ele adultera, comete adultério. Então, adultério era algo que não era aceito pelo Antigo Testamento, né? E nem no Novo, né? Adultério que era um pecado aí que poderia ser cometido de morte de apedrejamento. O adultério não era uma prática aceita, nem no Antigo nem no Novo. Então, divorcia dessa mulher. Né? Algo que não era muito comum naquela época, mas ele fala, é melhor que você se separe. É melhor que você se separe. Porém, se você vier a ter um novo casamento, né, estando você divorciado, isso não é muito bem aceito diante de Deus. Mas é preferível que você se case do que se você venha a... Tem uma palavra que eu esqueci, se abrasar, né? Vem aí a cometer pecado. Vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim. Então, Deus aí, ele desencoraja os divórcios, os precipitados, né? Não é algo que é comum, você tem que lutar pelo seu casamento, lutar pela sua vida, lutar pela sua família, né? Afinal, isso Deus instituiu para conosco, né? A gente sabe que Satanás, todo o tempo, ele quer desfazer as famílias. Nós temos que lutar pela nossa família. O último caso é o divórcio, né? Mas, se você, a palavra é fornicação, é preferível que você se case, do que você fique em fornicação. É permitido, né? Você se casar. Depois, a lei, né, antigamente, ela tinha esse hábito. Seu esposo te traiu, você está liberado para casar. Biblicamente falando também. Hoje a gente, por menos coisas ainda, você tem divórcios acontecendo. Mas era necessário, para que a lei fosse aplicada, houvesse divórcio. O divórcio só podia ser feito com adultério. Hoje, divórcio acontece por N motivos, né? Às vezes, casamentos também são casos sem se pensar, né, muito bem por a importância, né, do casamento. Ela simplesmente se casa e não entende a importância que é uma família, não luta por essa família. Mas o fato é, amados, o homem não foi feito para ficar só. É necessário que se case. Se casando, lute fielmente por esse casamento, por todas as forças. Acontecendo aí um adultério, você pode sim se separar, esposa pode sim se separar, né? Pela lei dos homens, agora a gente sabe que as pessoas se separam por muito menos, mas diante da Bíblia, diante do adultério, né? A esposa, o marido, ele tem esse direito de se separar, mas lutemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela que o Senhor nos entregou, né? Não deixe se desfazer por pouco. Lute com suas forças, lute com todas as suas forças. Amém? E aí a palavra continua dizendo, né? Também ouvistes que foi dito aos antigos, não julgarás falsos, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, nem há por ser o trono de Deus, nem pela terra, nem por ser estrado os seus pés, nem por Jerusalém, nem por ser cidade de grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não
podes tornar teu cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. E o que disto passar vem do maligno. Então, o que a palavra quer dizer aí, né? De algum modo jurareis, deve prestar juramento solene, deve jurar com a tua boca. Sua palavra tem que ser confiável, a sua palavra tem que ser certa, você não pode ter de falsidade, você tem que ter compromisso com o que você fala. Você tem que ter ênfase naquilo que você se aplica, né? Você citou algo, você declarou algo, isso tem que ser cumprido, né? Você não pode fazer votos em vão. Voto, seja isso com Deus, seja isso com pessoas. Tudo que você falar tem que ser verídico, né? Deus, ele nos encoraja a que nós sejamos corretos, que a nossa palavra seja consistente, que a nossa palavra seja completa, né? Você não pode dizer algo, nem jurar, né? Diante do céu, das terras, do baixo da terra, assim como foi dito, né? Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. É isso aí. Falou, testificou, a sua moral está implicada na tua palavra. Então, a tua boca tem que ordenar algo e você tem que cumprir algo que você falou. Amém? Esta é a lei. Então, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja, ao que lhe emprestes. Então, é a lei do Antigo Testamento, né? Vai dizer lá em Êxodo também, capítulo 21, versículo 24, olho por olho, dente por dente, que ela permitia que uma pessoa, como eu falei anteriormente, cumprisse aí. Fez para mim, eu vou fazer da mesma forma, vou fazer da mesma maneira, vou pagar na mesma moeda. Porém, Deus, ele estabelece aí ele nos ensina algo, uma lição de não retaliação. Pelo contrário, você vai ter que ser compassivo. Fez com você, você não pode agir da mesma maneira, com atitudes aí físicas, né? Aí aqui ele fala sobre questões de empréstimos, sobre questões daquilo que lhe foi prometido. Ele fala, né? Feriu a sua face, você tem que entregá-la a outra. A respeito de vingança, né? As vinganças, elas antigamente tinham suas justificativas. Eu fiz porque eu tô me vingando. Eu fiz porque o tribunal ele pode ser feito, né? Está escrito lá na lei de Moisés. Não, aqui a palavra fala, o ensinamento de Jesus, ele contradiz o Antigo Testamento formalmente. Ele fala aí a respeito tanto do divórcio, né, como nós falamos, né, como aí das causas de que alguém lhe fez um mal. Ele fala, não, a gente não pode ser levado de maneira ultrapassada pela dureza do nosso coração. Pelo contrário, a gente tem que viver de maneira com uma aliança, né? Não com o pecado, mas com o pecador. Uma aliança com um homem. A nossa aliança, ela sobrediz, né? Aquilo que a gente faz fisicamente. A nossa aliança é com a pessoa, é com o amor. A nossa aliança tem que estar acima, né? E aí ele fala que se alguém te bate numa bochecha, você tem que dar a outra bochecha. Se alguém te insultou de um lado, pelo contrário, você não pode insultá-lo de igual maneira, como a lei lhe falava, como a lei
lhe induz, né, como a lei te mostra legalmente que você pode fazer. Pelo contrário, você tem que ter de humildade para com essa pessoa. E aí fala a respeito da milha, né? Se alguém pedir para você andar uma milha, faz o contrário, você anda. Cadê que eu acabei de ler? Andar uma milha, vai com ele 2. Uma ilustração aí que requer a respeito de indignação, né? Não, vou fazer além do que me pediram. Fala aí a respeito de proatividade, né? A gente não tem que ser vingativo, não tem que ser rancoroso, nós temos que ir além, ir mais longe. E também faz uma ilusão aí a respeito do empréstimo, né? Se alguém te emprestar uma capa, não, a capa é depois. Dá quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Aí sim, a respeito de empréstimo sem juros, né? Porque também é instituído a questão dos juros no Antigo Testamento, né? E aí fala, não, empresta sem juros, empresta de maneira que ou ajuda, com intenção de ajudar, com retidão no coração, faz com amor a esta pessoa. E aí essas 4 questões aí, elas mostram, elas não nos obrigam, né, a fazer, mas ele nos orienta, né? Ele nos orienta. O seu coração te incomoda? Essa palavra mexe com você? Então faça, assim a faça. E aí continua no verso 43, ele nos fala assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então aí, cargas d'água, Jesus, ele nos constrange, né? Ele nos constrange a ponto de dizer que nós temos que amar o nosso próprio inimigo, amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Lembra? Lá em Levítico fala sobre a gente odiar os nossos inimigos. Mas aqui ele fala que nós devemos amá-lo, nós estamos autorizados a amar nossos inimigos. Amém? Você está autorizado a amar o seu inimigo. Para que nós nos tornemos filhos de Pai, do Pai Celestial, nosso Deus, tudo maravilhoso, né? Amor. Não é apenas uma emoção, mas é uma decisão. Eu decido que eu vou amar. Você toma um posicionamento de que você vai amar. Amar é isso, é posicionamento. Você fala, não, eu não vou deixar apenas esse sentimento tomar conta do meu coração. É a razão. E não é só um verbo, é uma ação. É uma ação, não é só uma emoção, é também uma ação, é uma razão. Então você precisa fazer de maneira de que é como a fé. A fé, eu creio, mas eu também ajo. Eu também ajo em relação àquilo que eu creio que vai acontecer. Então você, em ambos aspectos, né? Não é somente a graça comum que nos alcançou, mas é pela graça que me alcançou que eu vou fazer algo sobremaneira. Porque ele morreu na cruz por mim. Eu que não tinha
um caráter próprio, eu que não merecia, mas Ele me amou e eu vou fazer atitudes superiores por aquele que me amou. Eu vou fazer de forma diferente. Eu vou ser maduro, né? Às vezes a gente quer ser muito menino. Ai, não vou, não quero, não gosto, não quero saber, não. Não, sejamos maduros. Busquemos ser perfeitos. Uns padrão aí de justiça tem que ser a justiça de Deus. Sede perfeitos, porque Ele é perfeito para cada um conosco. É claro que a perfeição não nos alcança, nós somos pecadores todos os dias, mas vigia suas atitudes. Não age de maneira premeditada. Pense antes de fazer, pense antes de falar. Restrinja aí o que você vai fazer. A lei é o amor para conosco. Não nos limitemos a imitar somente aqueles a quem nós vemos, né? Fala aí a respeito do fariseu, né? Fala aí a respeito dos gentios, mas façamos aí a imitar verdadeiramente os seguidores de Cristo. Não cumprir somente a lei, mas cumprir a graça, o amor imerecido para conosco. Amém? Vamos estar orando, então. Deus, nós queremos agradecer por essa palavra, por esse sermão do monte que vem de encontro a cada um de nós, que vem a repreender a cada um de nós, nossas atitudes, nossas ações, a nossa mente, Pai. Nós tenhamos fé assim como Abraão teve, crendo em Ti, Pai, fazendo a Tua vontade. Senhor, esse ano é o ano do discipulado, Senhor, o ano que o Senhor vai fazer algo sobremaneira sobre nossas vidas, eu creio em nome de Jesus, vai tratar cada um no íntimo. Nós iremos cuidar do Teu povo, do Teu rebanho, Senhor Deus, para cada um de nós. Assim eu creio, assim eu confio, Pai, que o Senhor vai nos orientar conforme a Tua vontade, para fazer o Seu ID, para buscar a Tua palavra, Senhor, nesses 365 dias e lê-la com meu Pai, cadê a palavra? Com dedicação todos os dias, Pai. Muito obrigada, Deus, por mais esse momento de leitura e até amanhã. Até a próxima. Te abençoe.